de acordo com a Constituição Federal de 1988 e acrescentado no artigo 6 em 2010, é garantido a todos o direito de ter o que se alimentar. Mas essa, infelizmente, não é a realidade do Brasil, já que cerca de mais de 5 milhões de brasileiros ainda passam fome, segundo o IBGE. Crises econômicas, desigualdade e a falta de recursos impedem que milhões obtenham refeições adequadas diariamente. Por esses motivos e outros, que o Brasil permaneceu no mapa da fome desde a sua primeira realização até o ano de 2014, onde se tornou referência para outros países os métodos utilizados para esse feito. A saída do mapa da fome só foi possível graças às medidas tomadas em 2003, quando o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu restaurar o CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Mas o que é o CONSEA? O CONSEA nada mais é do que um espaço institucional de controle social e de participação da sociedade na formulação, monitoramento e avaliação das políticas públicas atrelado ao CISAM. Então, em 2003, com o CONSEA já atuando, nós tivemos a criação de vários projetos que vigam até hoje, dentre eles o projeto Fome Zero, que tinha como intuito extinguir a miséria extrema e mudar o paradigma da alimentação segura, por meio da entrega de cartões de alimentos, com a educação do consumo alimentar, por meio de aumentar a alimentação dos trabalhadores e também por meio de investir na alimentação escolar. Essas medidas foram de extrema importância para que finalmente pudéssemos sair do mapa da fome em 2014, de modo que os nossos números diminuíram a mais de 50%, sendo que em 2010 tínhamos cerca de 12 milhões de pessoas passando fome e em 2014 nós tínhamos 5 milhões. As medidas estavam dando certo, era só continuar o curso que os números continuariam a despencar. Mas, infelizmente, em 2016 tivemos uma surpresa nada agradável. Quando o governo começou a se desleixar com os projetos, os números voltaram a crescer. Nada foi feito. E no primeiro dia de 2019, nós tivemos o fechamento do CONSEA, pela medida provisória 870. Em julho, nós havíamos regredido já aos índices de 12 anos atrás de pobreza e de extrema pobreza, que estão atrelados diretamente à fome no Brasil. Em novembro de 2018, a ONU publicou um relatório em que afirmava que os índices de pessoas famintas no Brasil haviam sofrido uma modificação. Em vez de declinar, havia estado crescendo. Em 2014 a 2015, nós tínhamos cerca de 5 milhões de pessoas passando fome. Em 2015 a 2016, nós tínhamos 5,1. Em 2016 a 2017, nós tínhamos cerca de 5,2. Ou seja, os números estão crescendo e crescendo de uma maneira rápida. Desde a saída do Brasil do mapa da fome, vem se enfrentando a constante ideia de que não existe mais fome no Brasil. Apesar de afetar menos de 5% da população, ainda é um número grandioso de pessoas. 5 milhões de pessoas ainda vivem em condições precárias, sobrevivem com menos de R$150 mensais. Por isso, deve ser pensado em medidas para que haja o cumprimento da lei, que já que tem uma lei que garante a alimentação a todos, deveria ter medidas que cumprissem com essa lei. Acabar com a fome não é oferecer qualquer tipo de comida. Tem que oferecer alimentos produzidos de maneira limpa, justa, promovendo o desenvolvimento econômico e social. A fome é a ponta do iceberg de violações de direitos. Elizabeth. Na citação de Elizabeth, ela afirma que a fome ela está interligada a outros setores. Então, quando nós temos níveis altos de desnutrição, índices altos,
vai afetar diretamente na fome, como vai afetar na pobreza extrema, na miséria e assim afeta diretamente o desenvolvimento do Brasil. Por fim, é importante lembrar que esse é um tema que deve ser cobrado constantemente ao Estado, já que fornecer cestas básicas não vai solucionar o problema, e sim adiá-los. É preciso oferecer condições para que o cidadão possa se autossustentar e conviver em sociedade, oferecendo empregos e salários com remuneração digna. Combater a fome é gerar empregos, aumentar a produção local, dinamizar o comércio e dar condições de cidadania às famílias.